6. Um homem, o mulo, e outro. Dois homens, aparentemente relaxados e inteiramente à vontade, fisicamente muito diferentes, mas com todos os nervos que serviam como detectores emocionais tremendo com atenção. O mulo, pela primeira vez em muitos anos, não tinha certeza suficiente de suas ações. Shane sabia que, apesar de conseguir se proteger no momento, era um esforço, e que o ataque sobre ele não era difícil para seu oponente. Em um teste de resistência, Shane sabia que iria perder. Mas era letal pensar nisso. Entregar ao mulo sua fraqueza emocional seria o mesmo que entregar uma arma. Já havia naquela rápida visão de algo, como uma vitória na mente do mulo. Ganhar tempo. Por que os outros demoravam? Essa era a fonte da confiança do mulo? O que seu oponente sabia que ele não? A mente que ele espreitava não mostrava nada. Se conseguisse ler pensamentos. E, mesmo assim... Shane deteve bruscamente seu redemoinho mental. Só havia isso, ganhar tempo. Ele acabou falando. Como foi decidido, e não negado depois de nosso rápido duelo em torno de Preacher, que sou da segunda fundação, suponho que me dirá por que vinha Finstral. Oh, não. E o mulo riu com confiança. Não sou Preacher. Não preciso explicar-lhe nada. Você teve o que imaginou serem suas razões. Independentemente de quais sejam, suas ações me serviram bem. Então não questiono mais nada. Deve haver buracos como esse na sua concepção da história. Será que Finstral é a segunda fundação que você esperava encontrar? Preacher falou muito de outra tentativa de encontrá-la e do seu psicólogo, Eblin Miss. Ele balbuciou bastante sobre meu leve encorajamento. Pense em Eblin Miss, primeiro cidadão. Por que deveria? Confiança. Shane sentia que a confiança estava se fortalecendo, como se, com a passagem do tempo, qualquer ansiedade que o mulo pudesse ter sentido estivesse desaparecendo. Ele falou, impedindo firmemente o fluxo de desespero. Não tem curiosidade, então? Preacher me falou da grande surpresa de Miss com algo. Havia uma insistência terrível, drástica na rapidez, para avisar a segunda fundação. Por quê? Por quê? Evelyn Miss morreu. A segunda fundação não foi avisada. E mesmo assim, ela existe. O mulo sorriu, satisfeito e com um súbito e surpreendente surto de crueldade que Shane sentiu avançar e, repentinamente, desaparecer. Mas aparentemente a segunda fundação foi avisada. De outra forma, como e por que um Bale Shane chegou a Calgan para manipular meus homens e assumir a ingrata tarefa de me enganar? O aviso veio muito tarde, só isso. Então, e Shane permitiu que a piedade surgisse. Você nem sabe o que é a segunda fundação, ou algo sobre o sentido mais profundo de tudo que aconteceu? Ganhar tempo. O mulo sentiu a piedade do outro e seus olhos transmitiram uma hostilidade instantânea. Ele esfregou o nariz com seu conhecido gesto de 4 dedos e disse: Divirta-se então. O que tem a segunda fundação? Shane falou deliberadamente, em palavras em vez de simbologia emocional. Do que eu ouvi, foi o mistério que circundava a segunda fundação que mais entregou Miss. Harry Seldon fundou suas duas unidades de forma muito diferente. A primeira fundação era uma ostentação que, em 2 séculos, deslumbrava metade da galáxia. E a segunda era um abismo escuro. Você não entenderá por que foi assim, a menos que possa sentir a atmosfera intelectual do Império em decadência. Era um tempo de absolutos, de grandes generalidades finais, pelo menos no pensamento. Era um sinal de cultura decadente, claro, barragens erguidas contra o desenvolvimento das ideias. Foi sua revolta contra essas represas que tornaram Seldon famoso. Foi essa última centelha de criação juvenil presente nele que acendeu o Império em um brilho de crepúsculo e serviu como um fraco presságio do nascer do sol do Segundo Império. Muito dramático. E daí? Então ele criou suas fundações de acordo com as leis da psicohistória, mas ninguém sabia mais do que ele que até essas leis são relativas.
Ele nunca criou um produto finalizado. Produtos finalizados são para mentes decadentes. Ele tinha um mecanismo em desenvolvimento e a segunda fundação era o instrumento dessa evolução. Nós, primeiros cidadãos da sua união temporária dos mundos, nós somos os guardiões do plano Seldon. Somente nós. Você está tentando injetar coragem em si mesmo? Perguntou o mulo depreciativamente. Ou está tentando me impressionar? Porque a segunda fundação, o plano Seldon, o segundo império, nada disso me impressiona nem um pouco, nem me traz um pingo de compaixão, simpatia, responsabilidade ou qualquer outra ajuda emocional que você possa estar querendo extrair de mim. E de qualquer forma, pobre trolo, fale da segunda fundação do passado, porque ela foi destruída. Xande sentiu o potencial emocional que pressionava sua mente a crescer em intensidade quando o mulo se levantou e se aproximou. Lutou furiosamente, mas algo rastejava implacavelmente para dentro dele, batendo e torcendo somente para trás. Ele sentiu a parede de suas costas e o mulo o encarou com os braços ossudos à cintura, um sorriso medonho por baixo da montanha de nariz. O mulo disse: Seu jogo acabou, Xanis. O jogo de todos vocês. De todos os homens do que costumava ser a segunda fundação. Do que era. Do que era. O que você está fazendo aqui sentado com todo esse tempo falando besteira com o Preacher, quando poderia ter pegado seu desintegrador com pouco esforço físico? Estava esperando por mim, não é? Esperando para me receber em uma situação que não despertaria minhas suspeitas. Uma pena para você que não precisavam ser despertadas. Eu conhecia muito bem, Xanis da segunda fundação. Mas o que você está esperando agora? Ainda joga palavras desesperadamente em minha direção, como se o mero som de sua voz pudesse me congelar. E durante todo o tempo, algo em sua mente está esperando, e ainda espera. Mas ninguém virá. Nenhum daqueles que você espera. Nenhum dos seus aliados. Você está sozinho aqui, Xanis, e permanecerá sozinho. Sabe por quê? Porque a sua segunda fundação me subestimou completamente. Eu sabia do plano deles desde o começo. Eles achavam que eu seguiria até aqui e me tornaria carne para o cozido deles. Você foi uma isca, na verdade. Uma isca para o pobre e estúpido mutante, tão obcecado por controlar um império que cairia fácil em uma armadilha tão óbvia. Mas me tornei o prisioneiro? Fico pensando se ocorreu a eles que dificilmente eu veria sem minha frota, cuja artilharia em apenas uma unidade é superior a eles. Pensaram que eu iria fazer uma pausa para discutir ou esperar eventos? Minhas naves foram lançadas contra Finstrel há 12 horas e já cumpriram perfeitamente a missão. Finstrel está em ruínas. Seus centros populacionais foram destruídos. Não houve resistência. A segunda fundação já não existe, Xanis. E eu, o grotesco, o horrível fracote, sou o governante da galáxia. Xanis só poderia balançar a cabeça debilmente. Não, não. Sim, sim, imitou o mulo. E se você é o último deles vivo? Pode bem ser, e isso não irá durar muito. Em seguida, uma pausa curta e eloquente. Xanis quase uivou com a repentina dor de penetração nos tecidos mais profundos de sua mente. O mulo se afastou e murmurou: Não é o suficiente. Você não passou no teste, afinal. Seu desespero é fingido. Seu medo não é amplo e devastador que acompanha a destruição de um ideal, mas o débil choro da destruição pessoal. E a mão fraca do mulo apertou a garganta de Xanis num aperto débil, mas que Xanis era incapaz de evitar. Você é meu seguro, Xanis, minha direção e minha salvaguarda contra qualquer subestimação que possa cometer. Os olhos do mulo tentavam penetrá-lo, insistentes, exigentes. Eu calculei corretamente, Xanis? Fui mais esperto que os homens da segunda fundação? Finstrel está destruída, Xanis. Completamente destruída. Então por que o desespero fingido? Onde está a realidade? Quero a realidade e a verdade. Fale, Xanis. Eu não penetrei, então, fundo bastante? O perigo ainda existe? Fale, Xanis. Onde errei? Xanis sentiu as palavras escaparem de sua boca. Elas não saíram por livre vontade. Ele fechou a boca para evitar, mordeu a língua.
Todos os músculos de sua garganta ficaram tensos. Mas elas saíram aos bocados, arrancadas à força e rasgando sua garganta, língua e dentes no caminho. A verdade, ele gemeu. A verdade. Sim, é verdade. O que resta fazer? Sheldon fundou a segunda fundação aqui. Aqui, como falei. E não estou mentindo. Os psicólogos chegaram e tomaram o controle da população nativa. De Finstrel? O mulo mergulhou profundamente na tortura das emoções do outro, rasgando-as brutalmente. É Finstrel que destruí. Sabe o que quero. Entregue-me. Finstrel não. Eu disse que os homens da segunda fundação podem não ser aqueles que parecem estar no poder. Finstrel é decorativo. As palavras estavam quase irreconhecíveis, formando-se contra a vontade de cada átomo do homem da segunda fundação. Hossein. Hossein. Hossein é o mundo. O mulo afrouxou a mão e Shannis caiu, dolorido e torturado. Você achou que podia me enganar? Disse o mulo em voz baixa. Você foi enganado. Era o último traço de resistência de Shannis. Mas não por muito tempo. Para você e os seus. Estou me comunicando com a minha frota. Depois de Finstrel, pode vir Hossein. Mas primeiro... Shannis sentiu a excruciante escuridão se fechar contra ele, e o braço que levantou automaticamente para proteger os olhos não pôde evitá-la. Era uma escuridão que estrangulava, enquanto sentia sua mente ferida e machucada recuar, sumindo para uma escuridão eterna, surgiu uma última imagem do mulo triunfante. Uma figura ridícula com seu nariz comprido, carnudo, tremendo com suas gargalhadas. O som desapareceu. A escuridão o abraçou carinhosamente. Ela terminou com uma sensação repentina, que era como o brilho de uma luz piscando, e Shannis voltou lentamente à terra, enquanto sua visão retornava dolorosamente em uma transmissão borrada por olhos cheios de lágrimas. Sua cabeça doía muito, e era só com uma agonia que parecia uma facada que ele era capaz de mover o braço para tocá-la. Obviamente estava vivo. Calmamente, como plumas erguidas por um redemoinho que já passava, seus pensamentos começaram a se assentar. Ele se sentiu tomado por um conforto externo. Vagarosamente, de forma torturante, moveu o pescoço e o alívio era uma pontada aguda. A porta estava aberta e o primeiro orador parado justamente na entrada. Ele tentou falar, gritar, avisar, mas sua língua congelou e ele sabia que uma parte da poderosa mente do mulo ainda o prendia e o impedia de falar. Ele moveu o pescoço mais uma vez. O mulo ainda estava no quarto. Estava bravo e com os olhos brilhando. Não estava mais rindo, mas seus dentes estavam à mostra de um sorriso feroz. Shannis sentiu a influência mental do primeiro orador, movendo-se gentilmente sobre sua mente com um toque de cura. E depois, uma sensação paralisante quando entrou em contato com a defesa do mulo por um instante de luta, e desistiu. O mulo disse com raiva, com uma fúria que era grotesca em seu exíguo corpo. Então outro veio me cumprimentar. Sua mente ágil alcançou a parte de fora do quarto. Você está sozinho? O primeiro orador interrompeu, concordando. Realmente estou sozinho. É necessário que esteja sozinho, já que fui eu quem errou os cálculos sobre o seu futuro há 5 anos. Eu ficaria bem satisfeito se conseguissem corrigir essa questão sem nenhuma ajuda. Infelizmente, não contava com a força do seu campo de repulsa emocional que circundava esse lugar. Demorei a entrar. Dou parabéns pela habilidade com a qual foi construído. Obrigado por nada, foi a resposta hostil. Não me dirija elogios. Você veio juntar a migalha de seu cérebro ao daquele pobre pilar quebrado de seu reino? O primeiro orador sorriu. Ah, o homem que você chama de Bael Shannis realizou sua missão muito bem. Ainda mais porque ele não poderia se igualar a você de jeito nenhum. Posso ver, é claro, que você o maltratou, mas é possível que ainda possamos restaurá-lo completamente. Ele é um homem corajoso, senhor. Foi voluntário para essa missão, apesar de termos sido capazes de calcular matematicamente as grandes chances de dano à sua mente. Uma alternativa mais assustadora do que a mutilação física. A mente de Shannis pulsou de forma fútil, com o que queria dizer, mas não conseguia. O aviso que desejava gritar era incapaz.
Ele só conseguia emitir aquela contínua onda de medo. Medo. O mulo estava calmo. Você sabe, é claro, da destruição de Finstrel. Sei, o assalto de sua frota foi previsto. Sinistro, o mulo continuou. Sim, acredito. Mas não evitado, não é? Não, não foi evitado. A simbologia emocional do primeiro orador era bastante simples. Quase como um alto horror, um completo autodesgosto. E a culpa é muito mais minha do que sua. Quem poderia ter imaginado seus poderes 5 anos atrás? Suspeitamos desde o início, do momento em que você capturou o Calgan, que tinha o poder do controle emocional. Isso não foi muito surpreendente, primeiro cidadão, como posso explicar. O contato emocional, como nós possuímos, não é um desenvolvimento muito novo. Na verdade, é implícito no cérebro humano. A maioria dos humanos consegue ler as emoções de uma forma bem primitiva, associando-as pragmaticamente a expressões faciais, tom de voz e assim por diante. Uma boa parte dos animais possui a faculdade em um grau mais alto. Eles usam o sentido do olfato e as emoções envolvidas são, é claro, bem menos complexas. Na verdade, os humanos são capazes de muito mais, porém, a faculdade de direcionar o contato emocional tendeu à atrofia com o desenvolvimento da fala há 1 milhão de anos. Foi o maior avanço da nossa segunda fundação que esse sentido esquecido tenha sido restaurado para, pelo menos, algumas das suas potencialidades. Mas não nascemos para usá-la por completo. 1 milhão de anos de decadência é um obstáculo formidável, e devemos educar o sentido, exercitá-lo como exercitamos nossos músculos. E aí está a nossa principal diferença. Você nasceu com isso. Até aí conseguimos calcular. Também conseguimos calcular o efeito de um sentido assim, uma pessoa no meio de um mundo de homens que não o possuíam. Um homem com visão no reino de cegos. Calculamos a extensão da megalomania que tomaria conta de você e pensávamos que estávamos preparados. Mas por dois fatores não estávamos. O primeiro foi a grande extensão de seu sentido. Nós podemos induzir o contato emocional somente quando temos contato visual, que é o motivo pelo qual somos mais indefesos contra armas físicas do que você poderia imaginar. A visão desempenha um papel muito importante. Não é o mesmo com você, que sabemos ser capaz de controlar muitos homens e ter contato emocional íntimo com eles sem precisar ser visto ou ouvido. Isso foi descoberto tarde demais. Em segundo lugar, não sabíamos dos seus problemas físicos, principalmente o que parece ser tão importante para você, a ponto de ter adotado o nome de mulo. Não previmos que você não só era um mutante, mas um mutante estéril. E a distorção psíquica do seu complexo de inferioridade nos escapou. Só levamos em conta a megalomania, não uma intensa paranoia psicótica também. Eu tenho a responsabilidade de ter deixado isso passar, porque era o líder da segunda fundação quando você capturou Calgan. Quando destruiu a primeira fundação, nós descobrimos, mas era muito tarde. E por essa falha, milhões morreram em Finstrel. E você vai corrigir as coisas agora? Os lábios do mulo se abriram e a mente dele pulsava de ódio. O que vai fazer? Me engordar? Restaurar meu vigor masculino? Apagar do meu passado a longa infância em um ambiente estranho? Você lamenta os meus sofrimentos? Lamenta a minha infelicidade? Não tenho nenhum remorso pelo que fiz quando tive necessidade. Deixe que a galáxia se proteja o melhor que puder, porque não recebi nenhuma proteção quando precisei. As suas emoções são, é claro, disse o primeiro orador, produto do seu passado e não podem ser condenadas, somente modificadas. A destruição de Finstrel era inevitável. A alternativa teria sido uma destruição muito maior por toda a galáxia por um período de séculos. Fizemos o melhor que pudemos de acordo com nossos limites. Retiramos o máximo de homens de Finstrel. Descentralizamos o resto do mundo. Infelizmente, nossas medidas foram bem abaixo do necessário. Milhões ficaram para morrer. Você não se arrepende disso? Nem um pouco. Não mais do que me arrependo das centenas de milhares que devem morrer em Rossem em menos de 6 horas. Em Rossem? Perguntou o primeiro orador rapidamente. Ele se voltou para Chance, que tinha se forçado a ficar numa postura meio sentada, e somente exerceu força.
Shane sentiu o duelo de mente sobre ele. Houve uma ligeira quebra das correntes e as palavras começaram a sair de sua boca. Senhor, eu falhei completamente. Ele me forçou 10 minutos antes de sua chegada. Não consegui resistir, não tenho desculpas para isso. Ele sabe que Fistral não é a segunda fundação. Sabe que Hossein é. E as correntes fecharam novamente. O primeiro orador franziu a testa. Entendo. O que você planeja fazer? Você realmente duvida? Realmente acha difícil entender o óbvio? Todo esse tempo que você me deu uma aula sobre a natureza do contato emocional, todo esse tempo que você me jogou palavras como megalomania e paranoia, eu estive trabalhando. Eu estive em contrato com minha frota e dei ordens. Em 6 horas, a menos que eu, por algum motivo, mude minhas ordens, eles bombardearão Hossein, exceto esta vila e uma área de 150 km² ao redor. Eles vão completar o trabalho e depois vão pousar aqui. Você tem 6 horas, e nesse período não conseguirá derrotar minha mente, nem salvar o resto de Hossein. O mulo abriu os braços e riu novamente, enquanto o primeiro orador parecia encontrar dificuldades em absorver a nova situação. Por fim disse: qual é a alternativa? Por que deveria dar uma alternativa? Não tenho nada a ganhar com uma alternativa. É com as vidas em Hossein que devo ser cauteloso? Talvez, se você permitir que minhas naves pousem e todos vocês se rendam, todos os homens da segunda fundação, a um controle mental que eu aprove, posso modificar as ordens de bombardeio. Pode valer a pena colocar tantos homens de grande inteligência sob meu controle. Mas, por outro lado, seria um esforço considerável e talvez não valesse a pena, afinal, então não estou particularmente interessado em que você concorde com isso. O que diz, homem da segunda fundação? Qual arma tem contra a minha mente que é tão forte quanto a sua, no mínimo, e contra as minhas naves que são mais fortes do que qualquer coisa que você já sonhou possuir? O que eu tenho? Repetiu o primeiro orador devagar. Bem, nada, exceto um pequeno grão. Um grão de conhecimento tão pequeno que nem você possui. Fale rapidamente, riu o mulo. Seja inventivo. Não importa o quanto você se contorça, não há saída. Pobre mutante, disse o primeiro orador. Eu não tenho por que fugir. Pergunte a si mesmo por que Bale Shanes foi enviado a Calgan como isca. Bale Shanes que, embora jovem e corajoso, é quase tão inferior mentalmente, em comparação a você, quanto esse seu oficial dorminhoco, esse Ham Preacher. Por que não fui eu, ou outro dos nossos líderes, alguém que estaria mais à sua altura? Talvez, veio a resposta de uma confiança suprema. Vocês não tenham sido suficientemente tolos, já que provavelmente nenhum está à minha altura. A verdadeira razão é mais lógica. Você sabia que Shanes era da segunda fundação. Ele não tinha capacidade de esconder isso. E sabia também que era superior a ele, então não teve medo de seguir o jogo como ele queria. Se eu tivesse ido para Calgan, você teria me matado porque saberia que eu era um perigo real. Ou, se eu tivesse evitado a morte, escondendo minha identidade, ainda teria falhado e não o convenceria a me seguir pelo espaço. Foi o conhecimento da inferioridade dele que o atraiu. E se você tivesse permanecido em Calgan, nem todas as forças da segunda fundação poderiam feri-lo. Cercado como estava por seus homens, suas máquinas e seu poder mental. Meu poder mental ainda está comigo, disse o mulo. E meus homens e máquinas não estão longe. Verdade, mas você não está em Calgan. Está aqui, no reino de Finstrel. Logicamente apresentado a você como a segunda fundação. Muito logicamente apresentado. Precisava ser assim, porque você é um homem inteligente, primeiro cidadão. E só seguiria a lógica. Correto, e foi uma vitória momentânea para o seu lado. Mas ainda tive tempo de arrancar a verdade do seu homem, Shanes, e ainda tive sabedoria para perceber que tal verdade poderia existir. E do nosso lado, ó criatura não tão suficientemente sutil, houve a percepção de que você poderia dar um passo além, e assim bem, o Shanes estava preparado para você. O que ele certamente não estava, porque estripei todo o seu cérebro como uma galinha depenada. Ele tremeu, nu, abriu a mente,
E quando disse que Hossein era a segunda fundação, era a verdade básica, porque o havia esmagado e polido a um ponto em que não haveria fenda ou irregularidade onde o menor grão de mentira pudesse se esconder. Bastante verdade. Tanto melhor que fizemos boas previsões. Porque eu já disse que Beochanes era voluntário. Você sabe que tipo de voluntário? Antes de deixar nossa fundação para Calgan e você, ele se submeteu a uma cirurgia emocional de natureza drástica. Você acha que seria suficiente enganá-lo? Acha que Beochanes, mentalmente intocado, conseguiria mentir para você? Não. Beochanes foi ele mesmo enganado, por necessidade e voluntariamente. Na profundeza de sua mente, Beochanes honestamente acredita que Hossein seja a segunda fundação. E, por 3 anos, nós, da segunda fundação, construímos essa aparência aqui, no reino de Finstral, preparando-nos e esperando você. E fomos bem-sucedidos, não? Você penetrou em Finstral e, além disso, em Hossein. Mas, além disso, não conseguiu ir. O mulo estava de pé. Você ousa me contar que Hossein também não é a segunda fundação? Chanes, do chão, sentiu suas correntes se arrebentarem completamente sob um fluxo de força mental vindo do lado do primeiro orador e se endireitou. Ele deixou escapar um grito longo e incrédulo. Quer dizer que Hossein não é a segunda fundação? As memórias da vida, o conhecimento de sua mente, tudo entrava num redemoinho de confusão. O primeiro orador sorriu. Vê, primeiro cidadão. Chanes está tão perturbado quanto você. É claro, Hossein não é a segunda fundação. Somos loucos. Então, para levá-lo, nosso maior, mais poderoso inimigo, ao nosso próprio mundo? Oh, não. Desde que sua frota bombardeie Hossein, primeiro cidadão, se pretende deixar as coisas seguirem desse jeito. Porque, no máximo, eles podem matar Chanes e a mim mesmo. E isso não melhorará nem um pouco sua situação. Porque a expedição da segunda fundação para Hossein, que está aqui há 3 anos e funcionou temporariamente como os anciãos nessa vila, embarcou ontem e está voltando para Calgan. Eles irão evitar sua frota, claro, e chegarão a Calgan pelo menos um dia antes de você. E essa é a razão pela qual eu lhe conto isso. A menos que eu envie ordens, em contrário, quando retornar, você encontrará um império em revolta, um reino desintegrado, e somente os homens como você em sua frota aqui permanecerão leais. Eles estarão em completa minoria. Além do mais, os homens da segunda fundação estarão com sua frota doméstica e garantirão que você não consiga reconverter ninguém. Seu império está terminado, mutante. Vagarosamente o mulo abaixou a cabeça, porque a raiva e o desespero dominavam sua mente por completo. Sim, muito tarde. Muito tarde. Agora eu vejo. Agora você vê, concordou o primeiro orador. E agora não? No desespero do momento, quando a mente do mulo se abriu, o primeiro orador, pronto para aquele momento e certo de sua natureza, entrou rapidamente. Foi preciso apenas uma insignificante fração de segundo para consumar a mudança completamente. O mulo olhou para cima e disse: Então, devo retornar a Calgan? Certamente. Como se sente? Excelente, piscou os olhos. Quem é você? Isso é importante? É claro que não. Ele descartou o assunto e tocou o ombro de Preacher. Acorde, Preacher. Estamos indo para casa. 2 horas depois, Beochanes sentiu-se forte o suficiente para andar sozinho. Ele comentou: Ele não irá se lembrar? Nunca. Ele retém seu poder mental e seu império, mas suas motivações agora são inteiramente diferentes. A noção de uma segunda fundação é um branco para ele, que se tornou um homem de paz. Ele será um homem muito mais feliz de agora em diante também, durante os poucos anos de vida que ainda lhe restam por causa de seu físico mal ajustado. E então, depois de sua morte, o plano Seldon continuará, de alguma forma. E é verdade? Perguntou Chanes. É verdade que Hossein não é a segunda fundação? Eu poderia jurar. Digo que sei que é. Não estou louco. Você não está louco, Chanes. Simplesmente, como eu falei, foi modificado. Hossein não é a segunda fundação. Venha, nós também estamos indo para casa.